Glória a Deus, aleluia. Demais, glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela senhora Isabel, aquela jovem senhora que está ali, com seu esposo, o Wilson. Olha a pegada desse senhor Wilson. Lembrei do Denis Pimentinha, senhor Wilson. São os pais da Thalita, o sogro e a sogra do Melo. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês e lógico que logo após essa palavra, o pastor Luiz vai estar aqui também compartilhando uma palavra e nós vamos estar fechando essa conferência de 2019. Mas eu quero assim, do fundo do meu coração, Deus sabe como é que está o meu coração neste momento. Passei essa noite orando, agradecendo a Deus pela minha equipe de ouro, amém? Essa galera aí ungida, que os caras são demais, trabalham mesmo, viu? São, desde quando nós startamos a conferência algum tempo atrás, eles já abraçaram a ideia, a visão, e vêm com a gente aí nessa pegada, sem descansar, sem titubear. Olha, obrigado, a equipe que está servindo lá na cozinha, a equipe das irmãs que está cuidando do GF, do nosso Geração Futura, as nossas crianças. Nesses dias de conferência nós aprendemos algumas coisas lá com as nossas crianças, né? A gente viu que o demônio ele só não se manifesta no adulto. Talvez você estava aqui e não percebeu algumas coisas, mas nós tivemos muito trabalho com cura, com libertação lá no nosso GF, mas glória a Deus, está tudo liberto, está tudo uma bênção, e a glória e a honra é do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, viu, queridos? Pessoal do Criativo, essa galera aí que faz coisas gloriosas, assim, fantástica, impressionante, vocês são demais. A galera do som aí, com o Fabiano e toda a turma, rapaz, vocês são demais, obrigado. Nós tínhamos preparado o evento e o poder público tinha se disposto a nos ajudar, e nos 45 do segundo tempo, o poder público é público mesmo, né? Ele publicou e despublicou, e aí a gente teve que correr aí, e Deus assim de maneira gloriosa levantou verdadeiros homens que servem a obra, servem o reino, e nos ajudou, e glória a Deus por isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Levítico. Levítico, capítulo de número 21. Eu percebo que eu não estou valendo nada nessa igreja mesmo, irmão. Sabe por quê? Não é por causa dos aplausos. É porque para os caras tem água gelada. Para mim só trouxeram os copos. Olha, Liseu, ensina os caras aí o diaconato, Liseu. Brincadeira. Tá vindo? Obrigado. Tô brincando. Se for trazer água, traz com limão. Glória a Deus. Levítico capítulo 21, versículos 16 ao 24. Vamos lá? Acompanhe aí comigo. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão,
ou o que tiver belida no olho, o que tiver sarna, ou impingens, ou o que tiver testículo quebrado, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, porém até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Assim falou Moisés a Arão e aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Aleluia. Queridos, diante de tudo que você já ouviu aqui nesses dias, essa passagem parece um pouco estranha para uma conferência de domingo pela manhã. Esta passagem parece meio esquisita para uma conferência cujo tema é proclamar. Mas o que esse texto, na verdade, ele tem a ver conosco? Aqui são orientações de Deus, que Deus está dando para o pastor Moisés com relação aos sacerdotes. Os sacerdotes não poderiam ou não podiam entrar no santuário para oficiar, para trabalhar, para distribuir o pão, para ministrar, se eles estivessem contaminados, nem se eles estivessem com alguns defeitos, poderiam entrar para oficiar, para trabalhar. Eu quero chamar a sua atenção para que você entenda que o problema aqui não é preconceito. Deus não estava com algum tipo de preconceito com alguém que apresenta algum defeito para a realização da sua obra, não é isso. O problema aqui, na verdade, é que esse texto, ele está apontando para algo, porque é um texto tipológico, é um texto que está apontando para o futuro. Esse texto, na verdade, ele está mostrando que estes sacerdotes eram um tipo de Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, aquele que é sem defeito, aquele que haveria de fazer um sacrifício perfeito, uma oferta perfeita, porque aqueles sacerdotes eram um tipo de Cristo, o nosso Cristo sem defeito. Portanto, queridos, esse texto hoje tem a ver comigo e tem a ver com você. Esse texto hoje, ele tem a ver conosco. Por quê? Porque quando o véu do templo se rasgou, acabou a classe sacerdotal. Quando o véu do templo se rasgou, aquela classe diferenciada de sacerdotes acabou. Acabou a classe de sacerdotes diferenciada das tribos. Agora todos nós, segundo a palavra, fomos constituídos sacerdotes. Agora todos nós podemos entrar além do véu. Todos nós podemos comparecer na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Mas como esse texto é um texto simbológico, tipológico,
que apresenta para Cristo, o sacerdote perfeito, você também precisa entender que ele retrata para nós que nós também não podemos ter algum tipo de defeito, ou alguns tipos de defeitos. Mas esses defeitos físicos aqui, descritos neste texto, você precisa entender que eles estão apontando para questões espirituais. Você que é um sacerdote de Deus, você que é um ministro do Evangelho, um ministro da reconciliação, você que é um proclamador do Evangelho, você que está no santuário de Deus, você que nesta manhã está aqui prestando um culto a Deus, você que é um servo do Deus Altíssimo, precisa se precaver de alguns destes problemas aqui neste texto mencionado. Então, quem é que não serve para oficiar? Quem é que não serve para proclamar? Quem é que não serve para estar servindo ou ministrando na casa de Deus à luz desse texto? Vamos ler lá o versículo 17. Olha o que diz: fala a Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão de Deus. Pois, 18, nenhum homem que houver defeito se chegará como homem cego. Não serve para oficiar na casa de Deus quem é cego. Observe que nós estamos falando de uma linguagem espiritual. De forma nenhuma aqui esse texto está dizendo que quem tem um defeito físico não pode servir, não pode adorar a Deus. Não é isso. Nós estamos falando de linguagem espiritual. Agora, por que é que o cego não serve? Porque o cego não tem visão. O cego não tem visão espiritual, não tem visão das coisas de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: erguei os vossos olhos e vejam os campos, eles já estão brancos para a ceifa. Jesus aqui, ele não está falando de uma visão física, ele está falando de uma visão espiritual. Olhai para o jardim perialto, está branquinho para a ceifa. Olhai para Orlândia, para Rio Claro, para onde você está inserido, os campos estão brancos para a ceifa. Aleluia, glória a Deus. Ele não está falando de uma visão física, está falando de uma visão espiritual. E você, como um crente, precisa ter visão das pessoas sem Cristo, visão da urgência do tempo, visão das oportunidades que Deus põe diante de você. Você precisa ter visão que a obra de Deus não pode esperar, meu irmão. Você precisa ter visão de que a igreja precisa crescer, que a igreja precisa largar as tendas, que a igreja precisa ir além das suas fronteiras. É preciso ter visão se nós queremos fazer a obra de Deus. Por isso que cego não serve. Você precisa ter visão. Amados irmãos, eu louvo ao Senhor, porque esta igreja que Deus me deu como um presente para pastorear, ela tem uma visão de fé, ela tem entendido isso. Por mais simples que nós sejamos, nós temos entendido isso, nós temos visão de dar um passo pela fé, exemplo esta conferência, e nós temos entendido, e muitas das vezes, os passos que nós damos,
nem sempre é pela lógica, nem sempre são passos calculados. Nós fazemos isso por fé mesmo. Por que nós fazemos isso por fé? Porque nós entendemos, pela fé e a misericórdia de Deus em nós, que o capital da igreja não consiste em dinheiro, o capital da igreja é fé. Eu preciso ter visão para isso. Você precisa ter visão para isso, porque às vezes, se nós formos esperar os recursos chegar, e se eles chegarem para a gente avançar, isso não é fé. Na verdade, isso é: eu confio em mim mesmo, eu confio nos recursos que tenho. E aí a gente ainda dá uns glória a Deus, fala, foi Deus que deu. Mas a gente vai estar fazendo na força do braço. Então eu preciso ter a visão de que a igreja caminha de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, a despeito das circunstâncias ao entorno. Eu costumo dizer todas as vezes na igreja que a nossa igreja é a igreja mais rica desse bairro. E eu estou acreditando mesmo nisso. Amém? Porque nós fazemos um evento de 3 dias, você não pagou nada, está disponível aí almoço, janta, se quiser tem almoço hoje dos pão. E você não precisa pagar nada, irmão. É para você, para te servir. Amém? Para te deixar sustância. Isso pela fé. E se Deus permitir, enquanto eu estiver aqui, se vocês não me demitirem como pastor, nós nunca iremos cobrar nada, só semear, porque nós somos uma igreja rica. É preciso ter fé, visão. O capital da igreja não é dinheiro, é fé. O sacerdote precisa ter visão, precisamos ter visão além das paredes, além das fronteiras, aquela visão que Deus deu ao apóstolo Paulo. Lembra? Paulo, fale e não te cales, porque nessa cidade tem muita gente que eu quero para mim, tem muita gente que eu quero salvar. Para você acordar, irmão, pergunta o nome da pessoa que está do seu lado aí. Se você souber, pergunta, vai que ela trocou o nome. Veja onde que ela mora. Então agora você vai falar assim para ele, irmão, ei Luiz, fale e não te cales, cara, porque em Rio Claro tá assim de gente que Deus quer para ele. Eduardo, fale, não te cales, porque Orlândia tem mais de 40 mil que Deus quer para ele. É preciso ter visão. Tem muita gente aqui no Perialto, Alex, fale e não te cales, meu irmão. Tem muita gente que Deus já escolheu para ele. Aleluia. Eu, você, sacerdote, precisamos ter visão. Tem pessoas famintas, sedentas, desesperadas, prisioneiras, precisando do evangelho, precisando da graça, precisando da salvação em Cristo, precisando estar aqui conosco, comendo um almoço, tomando um café e sendo nutrido pelo poder da palavra de Deus. Tem muita gente. Só em São Paulo nós aprendemos aqui, irmão, são mais de 11 milhões de pessoas. Tem muita gente. Ainda ontem nós fizemos um tour aqui com alguns irmãos e a igreja de Orlândia. Eles foram conhecer São Paulo, foram passear, e alguns irmãos me procuraram quando o ônibus passou ali na estação Júlio Prestes, onde tem o pessoal da conhecida Cracolândia. E os irmãos ficaram constrangidos, porque Orlândia também tem um monte de gente que está perdido no mundo das drogas. Mas eles viram e falaram, que nível é esse? Que é isso? É por isso que você está aqui numa conferência chamada Proclamar. Lembra? Isaías 61? Isaías profetizando o Cristo, o sacerdote perfeito, o Espírito
Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele enviou-me a pregar as boas novas, a libertar os cativos, a pôr em liberdade aqueles que estão presos, a curar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ah, pastor, mas Isaías estava profetizando Cristo, o sacerdote perfeito, mas nós vimos na palavra de Deus que o véu se rasgou e agora eu tenho acesso direto, fomos constituídos sacerdotes. Essa palavra é para você também. Aleluia, é para mim, é para a igreja. É preciso ter visão. Se você olhar, querido, a grande maioria das igrejas que estão à nossa volta, com todo respeito, com isso eu não quero de maneira alguma dizer que a igreja local aqui é a melhor, ou jamais, mas a grande maioria das igrejas são igrejas de manutenção. Elas ficam dando manutenção, os crentes que estão ali ficam edificando os crentes. A visão não é que para dentro a igreja edifica e para fora a igreja evangeliza. A grande maioria só pensa na edificação. E aí nós temos aprendido que se eu quero oficiar na casa de Deus, eu preciso me livrar do defeito da cegueira espiritual. Eu preciso entender que a nossa igreja precisa crescer. E a primeira coisa para a igreja crescer, ela precisa olhar para fora. Ela precisa ter a visão de olhar para fora, para esta grande obra. Eu não posso ficar simplesmente olhando e vivendo no meu ciclo vicioso, achando que só eu sou crente, só eu vou para o céu, só eu fui salvo, já que eu estou salvo, está tudo legal. Agora o próximo passo é comprar o carro zero. Para alguns é comprar o Nick. Não, pastor, já passou dessa fase. O Nick era você, que é pé de barro. Agora é o iPhone. É o iPhone, é assim que fala? Meu irmão, fala sério, querido. Nós estamos falando de coisa espiritual, de coisas excelentes, de coisas maravilhosas, gloriosas, que como falhos e pecadores que somos, coisas demais para nós. É disso que nós estamos falando. E é preciso ter visão. Segundo lugar, não serve o homem cego, também não serve o coxo. O que é o coxo? Vamos pensar espiritualmente falando, querido. O coxo é aquele que se arrasta. Você conhece crente que vive se arrastando? Você conhece crente que não consegue andar firme? Sempre se arrastando. O crente que se arrasta, irmãos, ele não avança. E tem crentes assim, estão de tropeço em tropeço, de queda em queda. Crentes que estão mais no chão do que de pé. Esse não serve. Para o sacerdócio não serve. É um coxo. Coxo é alguém que não tem condições de andar sozinho. Ele vive de reboque, ele vive a reboque. Ele não progride, ele não amadurece. Ele fica onde as pessoas o deixam. Deixou ele ali, é ali que ele fica. Observe que eu estou falando de coisas espirituais. Não progride, não cresce, não amadurece. Tem crente, queridos, que vive se arrastando ano e mais anos se arrastando. Se a pessoa deixar ela ali, é ali que ela fica. Poxa, não serve. Amado irmão, você precisa crescer, cara. Você precisa se levantar. Você não pode ficar estagnado. Você não pode ficar se arrastando na vida. Você é um proclamador do Evangelho. Acabou a classe diferenciada de sacerdotes, dos ungidão que sobe aqui e tem os nomes. Acabou isso, meu irmão. Hoje eu só estou num nível mais alto que você porque eu quero ver todos. Mas para entrar diante da presença de Deus, todo mundo entra, não precisa mais de intermediários. Então para de ficar se arrastando.
Ei, onde as pessoas te deixaram, não, me colocaram aqui para servir aqui, é aqui que eu sirvo. Irmão, avalia se você está servindo mesmo. Avalia, cara, avalia, mina. Avalia, coxo não serve. Não, quem não serve também? Aquele que tem o rosto mutilado, está lá no versículo 18, olha lá. Aquele que tem o rosto mutilado não serve. O que o texto está falando de forma espiritual? Aquele que tem o rosto mutilado é aquele que tem duas caras, esse não serve. Você olha de um lado, parece uma coisa, irmão. Você olha do outro, não é mais a mesma coisa. É o crente Frankenstein. Duas caras. O que não serve para ser um adorador a Deus, um sacerdote de Deus, aquele que tem uma vida dupla, aquele que é uma coisa aqui e é outra lá, aquele que parece ser muito santo aqui na igreja, mas no trabalho, meu irmão, a santidade vai embora. Aquele que é uma bênção no templo, mas em casa ele é outra pessoa. Este com o rosto mutilado, diz o texto, não serve. Portanto, meus irmãos amados, observe, eu vi isso aqui nessa conferência. Não são os talentosos que Deus abençoa e usa de forma sobrenatural, esses também, mas não são especificamente eles. Mas aquele que tem um coração íntegro, glória a Deus. Aquele que tem um coração disposto, glória a Jesus. Aquele que mesmo entendendo que tem alguns defeitos, é consciente de que precisa ser corrigido, e se coloca à disposição, porque sabe que o encargo é muito maior do que qualquer coisa. Então quem tem o rosto mutilado não serve. É um tempo nesta manhã, tanto para mim como para você, de tirarmos a máscara da hipocrisia, querido. Tira a máscara da hipocrisia. Você tem que ser autêntico. Eu preciso ser autêntico. Quem tem o rosto mutilado não serve. Não dá para estar oficiando, meu irmão. Quarto lugar, versículo 18. Quem não serve? Não serve o desproporcionado. O que é isso? Desproporcionado. O que esse texto está falando? Como é que é isso? É aquele que ele é bonito, mas as coisas estão fora, estão desproporcionais. Eu observo, irmão, uma das coisas mais bonitas, e foi isso que atraiu na minha esposa, são os olhos. Bom, tem uma coisa mais bonita no ser humano que os olhos? Você olha assim na bolota do olho do cara, da mina. Cara, quando eu olhei na bolota do olho da minha esposa, eu me apaixonei, né? Os olhos dela, irmão, isso é só pra mim, viu? No sol, eles trocam de cor, irmão. Impressionante, né? Vai virando um mel assim, sabe? Começa no melado, daqueles da Bahia, que é gostoso, e depois ele vai virando um mel de abelha, como diz meu pai, Europa, abelha Europa, vai ficando assim, é lindo, os olhos encantam. E aí Deus é tão generoso que para alguns dá até olhos verdes, sim ou não? Pensa numa pessoa de olhos verdes, é bonito demais. Para outros, Deus dá olhos azuis. Cara, você olha assim, você já se sente lá no Guarujá. Bonito demais, é ou não é? Tem alguém aqui de olho azul? Olha lá o motorista lá, ó. O olho do cara, mano, parece um gato, só parece. Lindo. Mas olha que coisa interessante. Mas os mais bonitos são quem tem olhos escuros, é ou não é? É, a maioria, né? É nóis. Agora imagine, presta atenção. Se você encontrar alguém com um olho de 70 quilos, ele é desproporcional. Observe que eu estou falando de coisas espirituais. Então ele é desproporcional. Parece até um monstro, não serve. Pensa, você olha para o seu nariz assim, que lindo.
Mas se ele crescer um pouquinho, você fala, vixe, Pinóquio. Hã? E a orelha? Vou nem olhar, pra você não achar que eu estou te... Hã? Se aumentar meio centímetro, irmão, já te chamam de Jumbo. Hã? Eu sei, Dumbo. Desproporcionado. Não pode ser desproporcionado na obra de Deus. Não adianta, irmãos, você crescer em uma área e atrofiar em outra. Tem gente, querido, que tem muita cabeça. Ele é inteligentíssimo. Você olha assim para ele e fala, ei, cabeção. O cara, ele é inteligentíssimo. Ele vai nas conferências, ele aprende, e aí ele conversa, né? Mas ele é zero à esquerda no relacionamento com as pessoas. Desproporcionado, não serve. Ele, irmão, em matemática é o cara. Você fala para ele quanto que é 1 vezes 1? Ele depende. A lógica na cabeça dele é fantástica. E você olha assim, você se sente até um pigmeu perto dele, é um gigante. Mas aí você olha ele nas suas relações espirituais, não ora, não lê a Bíblia, não se apresenta para o serviço, é desproporcionado, não serve. Não serve. Irmãos, nós precisamos ficar muito atentos, porque tem muita gente que está confundindo maturidade com conhecimento. Nós estamos vivendo essa era. As pessoas conhecem demais, sim ou não? Nós estamos aí, o pastor Google, esse cara arrebenta. Irmão, glória a Deus que, né, o sacerdote, aquele que entendeu, ele não vive em disputa, ele não entende o pastor como um concorrente, mas o Google, ele é desleal. E as pessoas aprendem, tem conhecimento, mas são meninos na sua maturidade, nas suas emoções, não sabem lidar com problemas, com desafios, com dificuldade, com circunstâncias adversas. Desproporcionado não serve. Não serve. Quando nós lemos o livro de Ezequiel, Ezequiel apresenta 4 retratos de Jesus. Depois você pode ler. Lá em Ezequiel, Jesus, ele, primeiramente, a primeira figura de Jesus, ele é descrito como leão, e depois como boi, e depois Ezequiel, ele descreve Jesus como homem, e depois como águia. E aí quando você vai para os evangelhos, você vê Mateus apresentando Jesus como rei, mas a figura é um leão. Marcos apresenta Jesus como um servo, mas a figura é o boi. E Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito, como homem. E João apresenta Jesus como Deus, a águia. E aí você começa a perceber que Jesus é essa pessoa equilibrada. Ele tinha a coragem do leão, era servo de todos, mas homem. Mas ele é Deus, proporcionado. O que significa? Que o desproporcionado não serve. Acorda, senão eu te derrubo da cadeira. Presta atenção. Você é uma pessoa integral? Avalia isso, irmão, porque essa palavra tem falado comigo. E meditando nela, eu observei alguns defeitos que eu preciso corrigir urgentemente. Porque se quero oficiar na casa de Deus, eu preciso entrar além do véu. E com defeito, não entra. O sacerdote precisa ser equilibrado. Você sabe conviver com situações e com pessoas, porque não adianta você dizer que vai proclamar se você ainda não aprendeu a lidar com situações e com pessoas. Pessoas dá problema. Dá não, pastor, olha para você, irmão.
A pessoa tem problema, tem dificuldade. A questão é, nós conseguimos lidar com isso? Pessoa desequilibrada, não, o que não serve também? O homem que tiver pé quebrado não serve. Nós estamos falando de linguagem espiritual. O que significa pé quebrado? É aquele que vive caindo. Você não pisa com firmeza. Você não pisa mais com segurança. Pisa, mas não pisa. Qualquer coisa está te levando para o chão. Tem crente que tem pé quebrado, irmão. Vive caindo, vive tropeçando. Vive, na hora da dificuldade, enquanto está tudo, mas na hora da dificuldade, basta ter uma risca no chão, está caindo. Usando o mundo esportivo, é o crente Ney. Vocês são inteligentes, hein? Vive caindo. É o crente cai. Não serve. Pé quebrado não serve. Não tem segurança para andar. Tem muito melindre. Por que tem melindre? O pé está quebrado. A coisa não funciona. Quem tem pé quebrado não serve. Porque quando a gente tropeça, irmão, presta atenção nisso. Quando a gente tropeça, a gente não machuca só a gente. A gente machuca as pessoas que estão ao nosso redor, estão à nossa volta, as pessoas que investiram na gente, a pessoa que deu a vida pela gente, derramou sangue pela gente. Então, pé quebrado não serve. Então eu preciso avaliar a minha vida e ver se algum desses defeitos estão por aí. Se eu identificar, eu preciso corrigi-los. O que não serve mais? Não serve quem tem a mão quebrada. Estou falando de linguagem espiritual, irmão, entenda isso. Significa que quem tem a mão quebrada não pode fazer a obra de Deus. Não pode pôr a mão na massa. Já viu esse tipo de crente? Não põe a mão na massa. Não posso pegar no pesado, cheio de milímetros. Você encosta nele, dói, ai. Você já percebeu que quando você está com a mão quebrada, você não consegue colocar roupa? Não sei se você já quebrou o braço, eu já quebrei algumas vezes. Você não consegue colocar roupa, porque dói. Não tem segurança. Fica sensível demais. Fica incapaz, impotente para fazer. Então, meus amados irmãos, eu preciso checar se eu estou assim, se a minha mão está quebrada. Qualquer coisinha, ai, ui. Não participa das ações da igreja, é um espectador. Não se submete a discipulado, está com a mão quebrada. Tem conferência, não dá para estar na conferência. Tem encontro com Deus, não dá para servir, trabalha demais. Mão quebrada. Tem ação missionária, ai, é pesado demais essa caixa. Não dá para eu pegar. Estou falando de coisas espirituais. Não faz nada, não consegue, está doendo. Aquele que tem a mão quebrada não serve para oferecer o pão de Deus. Está escrito, não pode oferecer o pão de Deus. Ele pode até comer o pão. Está escrito. E come do pão. Porque ninguém vai deixar morrer de fome. É o papel da igreja, cuidar de quem tem a mão quebrada. Mas não pode oficiar na casa de Deus. É aquele crente que só recebe, ele não dá. É aquele crente que vem para a igreja com aquela mentalidade: eu vou lá receber minha bênção. Vou lá receber minha bênção. Ele só vem receber, ele nunca dá nada. Ele nunca ofertou na igreja, ele não dizima na igreja, mas se faltar o copo. Ai, Jesus. Irmão, nós começamos um projeto aqui na nossa igreja de não comprarmos mais coisas descartáveis, a não ser para as conferências. E nós não disponibilizamos copo mais para os irmãos. Colocamos um copo assim,
e quem quiser traz o seu. Misericórdia, irmão. Outro dia alguém me parou na porta da igreja. Ei, pastor, tá negando um copo? Não, primeiro eu cheguei com a minha mala, né? Eu cheguei do trabalho, com a mala pesada, veio um computador, as coisas. Ele pediu para carregar minha mala. E aí eu peguei e falei assim, ó, antes de você carregar, espera aí que eu vou ali no quadro dos dizimistas. Espera aí. Corri lá no quadro, olhei, o nome dele não está lá. Aí eu voltei e falei assim para ele, irmão, não leva a mão não. Se você rouba Deus, minha mala. Mão quebrada. E aí ele veio me questionar, por que é que eu não estava por um copo? Mão quebrada não serve. Porque não dá para pôr a mão no bolso para ofertar, para ajudar alguém, para ser bênção na vida de alguém. Ele vem na igreja para receber bênção, quando na verdade ele deveria ser a bênção. Mão quebrada não serve. Quem tem a mão quebrada não pode ofertar, não pode fazer a obra de Deus, não pode dizer, não posso, pastor, não posso, está com a mão quebrada. Este não serve. Outro que não serve, lá no verso 20, não serve o corcovado. Quem é o corcovado? O corcunda, irmão, esse não serve. Por quê? Observe, nós estamos falando de uma linguagem espiritual. Porque o corcunda é aquela pessoa que por natureza é uma pessoa pessimista, sempre está olhando. Uma certa feita estava tendo a aula e a professora olhou assim e perguntou assim: alunos, alguém pode definir o que quer dizer a palavra pessimista? Joãozinho rapidamente levanta a mão e diz: professora, eu. Pessimista é aquele que vive olhando para o pé. Pessimista. O corcovado, o corcunda, aquele que vive olhando para o pé, não serve. Não serve. Tem gente que só fica olhando para o chão, não olha para cima, não olha para frente, não avança, sempre está desanimado, sempre para baixo, sempre encurvado. Este não serve. Pessimista é aquela pessoa que não se autovaloriza, irmão. Já viu esse? É um corcovado. É ruim, irmão, estar perto de gente assim. Ele não auto-valoriza. E aí a gente fica indignado, eu fico indignado, sabe por quê? Porque a palavra de Deus já entrou em mim. Nós aprendemos aqui desde sexta que quando nós descobrimos quem Jesus é e quem nós somos nele, tudo muda, sim ou não? Sim. A nossa mentalidade muda. Então, como a minha mentalidade já mudou, eu fico indignado com o cara. Cara, você não tem noção de quem você é, mano. Você não tem noção de quem você é, velho. Meu amigo, você é filho de Deus, nós ouvimos aqui. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Olha para cima. Dificilmente você vai encontrar o Rei dos Reis lá embaixo, a menos que você seja ele. Corcovado não serve, não usufrui, não participa da bênção. É mais ou menos igual aquele cara que comprou um pacote e ele foi fazer um cruzeiro. Amém, irmão? Eu só sei de cruzeiro porque eu vejo na televisão, irmão, porque eu nem sei o que é isso. Para mim cruzeiro era a moeda antiga, mas eu descobri que, né, a mãe da Thalita, né, a família da Thalita, eles trabalham com eventos desse nível. Eu creio que eu vou conhecer um cruzeiro de verdade, não esse brincadeira. E aí ele comprou um pacote para o cruzeiro. Acorda, infeliz. Brincadeira. E aí chegando lá no cruzeiro, as pessoas jantando, aquele banquete. É assim que ela é. Você que já foi lá? É ou não é? Ninguém quer se revelar, né, irmão? Fica tranquilo, não vamos pedir oferta, fica em paz. E aí todo mundo jantando, o carinha lá no cantinho comendo pão com manteiga. Todo mundo jantando, passou um dia, ou jantando, comendo, e ele comendo pão. Ele levou pão com manteiga para o cruzeiro. Segundo dia, ele lá quietinho, comendo. Só que o tempo vai passando, o que acontece com o pão? Endurece.
Terceiro dia o pão já estava, mas ele lá. Aí alguém observa e vai lá conversar com ele e fala: rapaz, você não vai desfrutar disso aí não? Olha lá a turma lá, por que você não se envolve com esse povo aí? Ele: não, que eu não trouxe, eu só trouxe pão com manteiga. Rapaz, cara, está incluso no pacote, você já pagou, você pode ir lá jantar. Tem crente que está agindo assim, irmão. Ele tem um banquete de Deus para desfrutar, um momento ímpar como uma conferência como essa, mas ele decidiu estar comendo pão com manteiga. Não usufrui, não participa. Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você é ovelha de Cristo, você é templo da morada de Deus, você é membro da família real, querido. Seu pai é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Você é a menina dos olhos de Deus, você tem valor para Deus. Pare de olhar para o pé. O problema é que quando a gente só olha para o pé, irmão, a gente só enxerga o mesmo sapato. E aí vem crises. Porque no fundo você não quer, você quer trocar de sapato. Mas deixa de olhar para o pé, irmão, que você esquece do sapato. No tempo de nós olharmos para Jesus, para os propósitos dele na nossa vida. Amém? Tem hora, irmão, que, lógico, a gente sabe que tem circunstâncias difíceis nas nossas vidas. E às vezes a nossa fé dá uma titubeada. A gente precisa lembrar de Abraão. Nós ouvimos aqui também nesses dias. Deus chega lá para Abraão, olha para Abraão e fala para Abraão: Abraão, você vai ser pai. Nós ouvimos. Mas aí ele fala: como eu vou ser pai? Eu sou velho. Olhando para o pé. Aí Deus: não, você vai ser pai, cara, de uma grande multidão ainda. Faz o seguinte, Abraão, sai daí. Faz o seguinte, Abraão, para de olhar para o pé, vem aqui, olha para as estrelas. Consegue contá-las? É assim que eu vou fazer com você, cara. A sua descendência será assim. Não, Senhor, eu só tenho lá o meu servo Eliezer, o mordomo. Então faz o seguinte: olha para a areia do mar. Já que você quer insistir, olhar para o pé, consegue contar a areia do mar? Não, Senhor, eu não consigo. Assim vai ser a sua descendência. Levanta a sua cabeça, irmão. Pare de olhar para as limitações que estão ao seu derredor. Corcovado não serve. Não serve porque parece que ele sempre está andando com peso nas costas. É uma reclamação aqui, uma reclamação ali. Se você encontrar com um corcovado, irmão, 10 vezes no dia, 10 vezes ele vai reclamar de alguma coisa. Não serve. Não serve. Se está frio, não vou para a igreja porque está frio. Se está calor, não vou para a igreja porque está calor. Se o tempo está mais ou menos, está mais ou menos. Não serve. Corcovado não serve. Outro que não serve o anão. Estou falando de linguagem espiritual. O anão é aquele que parou de crescer. Tem duas coisas na vida, irmão: nascer e... Olha para o seu vizinho aí para ele acordar, bate nele assim, para... cutuca ele, irmão. Tem duas coisas na vida: nascer e crescer. Amém? Observe, a criança nasce, é uma alegria na casa, sim ou não? Sim. Aí passa 3 anos, ela está na fralda. 5 anos, ela está na mamadeira. Chega 10 anos, ela está gatinhando. É alguma coisa errada, sim ou não? Sim. Hã? Tem alguma coisa errada. Se você nasceu de novo, você tem que crescer. Tem como? Se você nasceu de novo, você tem que crescer. Não pode mais viver de papinha. Não pode mais viver de leite morninho. Agora é tutano, irmão. Agora é substância. Eu observei uma coisa aqui. Pastor Luiz, falar dele, que ele está aqui, então eu posso falar dele. Se tiver que resolver, a gente já resolve aqui agora. A propósito, ele me zoou aqui, falou que deu muitos caneta azul em mim aqui, nessa quadra de futebol.
Na verdade foi diferente, irmão. Ele vai ter a réplica. Foi diferente, irmão. O pastor Luiz, quando me viu jogar, ele falou: vou ser pastor. Eu vou ser pastor, não dá. Tem que crescer, parar de comer papinha. É preciso se alimentar de alimento sólido. E o pastor Luiz falou: olha, eu louvo a Deus porque eu tenho acompanhado a evolução da igreja. A igreja está crescendo. Estamos mesmo. Amém. Estamos crescendo no conhecimento, na graça do Senhor Jesus. Estamos crescendo. Não dá para ficar do mesmo tamanho, irmão. Não serve. Como é que está meu tempo aí? Problema seu. Se levantar a placa para mim, o pastor Floriano está aqui, ó. Brincadeira, estou terminando. Você precisa de se largar de ser melindroso, irmão. Me perdoa. Você precisa parar de... Irmão, larga de ser crente cristal, cara. Para com isso. Você tem que começar a ter substância na sua vida espiritual. Você não é mais criança, não. Você está crescendo. Você não pode ser anão no conhecimento da palavra de Deus, na vida de oração, no seu envolvimento com a obra de Deus, nos seus relacionamentos. Você tem que crescer nestas áreas. Você é um sacerdote do Deus vivo. Você tem que crescer. Quem não serve? Não serve o que tiver belida no olho. O que é isso? A palavra belida significa pedra. Não pode ter pedra no olho, porque quem tem pedra nos olhos vive em grande desconforto. Já entrou um cisco no seu olho, irmão? Eu ando de moto. Não, quando cai um cisco, é só misericórdia. Você pede a noção. Você tem que parar e tirar o cisco para seguir. Quem tem belida nos olhos não serve. Não dá para fazer a obra de Deus com cisco no olho. Cisco incomoda. Cisco tira a nossa capacidade, meu irmão, de observar as coisas, o entorno. Não dá para viver assim. Então quem tem belida no olho, ou cisco nos olhos, não serve. Lembra quando Jesus chega para os fariseus e fala assim: ei, os caras estão lá julgando e falando, querendo condenar todo mundo. E Jesus fala para ele assim: tira a trave do olho de vocês, seus hipócritas. Era mais ou menos assim: tira a belida dos olhos de vocês, seus infelizes. Vocês não servem. Não serve. Quem tem belida nos olhos não serve. Quem vive nesse desconforto constante não serve para fazer a obra. Não enxerga nada direito. Quem tem pedras nos olhos não consegue ajudar os outros. Não consigo ajudar ninguém, pastor. Não ajudo nem a mim. Não estou conseguindo ajudar nem de mim, pastor. Estou cuidando do outro. Não serve. Belida nos olhos. Então eu preciso parar e tirar a belida nos olhos. A minha visão não pode estar prejudicada. Quem mais não serve? Não serve quem tem sarna. Tem crente que tem sarna, irmão. Checa aí. Pior, tem crente que é a própria sarna. E a sarna a gente sabe, é aquela doença que a gente fica se coçando. E quanto mais coça, parece que vai dando um prazerzinho gostoso. Você coça e você quer que alguém encoste em você e fica coçando também. Aqui na conferência a grande maioria trabalhou demais, glória a Deus, mas tem uns sarmentos, vive coçando. Se encosta em algum lugar para ficar coçando, se encosta em alguém para ficar coçando, não serve. Esse vive sem profundidade espiritual, esse vive se distraindo com as coisas. Está acontecendo aqui a palavra, está tendo uma oportunidade de ser ministrado, de ser enviado, de ser direcionado, mas está se coçando. Não serve. Quem mais não serve? Não serve quem tem impinges. O que é impinge? É uma mancha, este não serve. Preste atenção, queridos, nós estamos falando de uma linguagem espiritual. O que é uma mancha, irmãos? É um pecado, é um vício, é uma mania, é uma tara. Ô glória, não serve. É tudo aquilo que impede de você ter um bom testemunho. Mancha, impingem, é isso.
fomos salvos por Cristo Jesus, regenerados na cruz através do seu sangue, aquele que entendeu e que agora, pela misericórdia e graça, com o véu rasgado, pode entrar na presença de Deus, precisa avaliar se tem alguma sarninha e resolver para entrar, porque com sarna não serve. Lembra de Naamã? Nós ouvimos aqui. Naamã, um grande general da Síria, um grande homem respeitado pelo seu exército, era o comandante, porém leproso. Imagine se as pessoas soubessem que Naamã era ele poderia oficiar, ele poderia ser o comandante, ele não poderia, as pessoas iam isolá-lo, porque esta era a lei. Mas Naamã escondia a sua lepra na sua armadura. Tem muito crente escondendo, irmão, a sua sarna, a sua lepra em uma armadura, em uma coisa que não é real. Ei, crente sarnento não serve. É preciso descer no Jordão, irmão, tomar um banhinho. É preciso descer lá e tomar um banho. É preciso mergulhar nas águas. A propósito, o mesmo Jordão que Naamã tomou o banho, é Naamã mesmo? O mesmo Jordão que ele foi curado da lepra, foi o mesmo que batizou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pega a visão, irmão. Crente com sarna não serve. Outro que não serve, aquele que tem um testículo quebrado, irmão. Que é testículo quebrado? É aquele que não pode gerar filhos. Não serve. Você foi salvo, você é um crente salvo, você não é mais estéril espiritualmente. Você precisa gerar filhos espirituais. Você precisa ser um evangelista, você precisa ser alguém que proclama o evangelho. Esta mensagem bendita, essa mensagem que ao ser ouvida e recebida, faz com que pessoas nasçam de novo, faz com que pessoas tenham as suas vidas mudadas, assim como a minha e a sua. Amém? Então crente sarnento não serve. A estatística, queridos, preste atenção nisso, isso é grave. As estatísticas falam que 95% dos cristãos, denominados cristãos, nunca levaram alguém à conversão. É grave ou não é? Isso é uma anormalidade, porque não deveria ser assim. Se eu nasci de novo, eu preciso gerar. É por isso que nós estamos aqui com a camiseta proclamar. Eu preciso gerar. Não serve quem tem o testículo quebrado, o crente estéril não serve. Você precisa distribuir este evangelho, você precisa gerar filhos espirituais. Observe, aqui nesse texto nós estamos vendo que Deus, ele se preocupa muito com a qualidade, sim ou não? Mas ele se preocupa também com a quantidade. Deus quer filhos. Deus quer filhos, e filhos que sejam gerados através dos seus filhos. Que tipo de sacerdote você tem sido na casa de Deus, meu irmão? Deixa eu te perguntar, hein? Que tipo de sacerdote você tem sido na casa de Deus? Você tem se alimentado do pão de Deus, ou você é aquele que só chega para comer? Você tem vivido de maneira irrepreensível, ou a sua vida profana o altar? Hoje é um tempo de nos arrependermos, queridos. Ah, pastor, a palavra não combina com essa conferência, não. Não dá para proclamar, meu irmão. Cheio de defeitos. Antes de você abrir a sua boca, a sua vida precisa salvar alguém. É claro, se nós olharmos uns para os outros aqui de forma natural, nós vamos encontrar alguns defeitos, alguns desvios. Mas nós precisamos entender que a Bíblia nos diz que nós estamos numa caminhada para que, assim como Ele é, nós também nos tornarmos.
Então não dá para ficar com esse discurso que, eu só vim e vamos pregar de qualquer maneira. Irmão, não é bagunçado assim não, irmão. Às vezes você vê a linguagem do pastor falando, mas não é bagunçado não, irmão. Se tiver defeitos, não serve. Que tal nós começarmos hoje a revelação à luz da palavra de Deus, nos posicionarmos e permitirmos sermos curados de tudo isso, libertos de tudo isso. A nossa igreja pode crescer, queridos. Nossa igreja precisa crescer. A nossa igreja vai crescer. Você quer fazer parte desse desafio? Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça. Faça isso com temor. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero poder liderar uma oração sobre a sua vida. Esta palavra, de forma alguma, é para trazer peso para você, mas é para te posicionar, é para te reposicionar, é para te enviar, porque você tem um destino daqui para frente. Deus, feche seus olhos. Aqui está a sua igreja, e todos nós estamos aqui conscientes de que esta passagem apontava para Jesus, o sacerdote perfeito, que veio oferecer um sacrifício perfeito, para que nós imperfeitos fôssemos constituídos sacerdotes. E agora, como sacerdotes, rogamos que nos ajude a vivermos uma vida digna desta vocação. Que não haja em nós defeitos morais, espirituais, que nos impeçam de trabalhar na tua causa, de servir a tua igreja, de ver a expansão dela. Santifica a nossa vida, santifica o nosso coração. Ajuda-nos, Deus, a termos visão clara, a não termos pé quebrado, a não termos mão quebrada, a não termos impelida nos olhos, sermos desproporcionados. Nos ajude, Deus, em nome de Jesus, a não termos manchas em nossas vidas, a não nos distrairmos com coisas secundárias, mas ajuda-nos a termos muitos frutos espirituais para a glória do teu nome. Santifica a tua igreja e fortalece a tua igreja e faz de nós, ó Deus, vasos de honra, sacerdotes na tua casa, para fazer a tua obra no poderoso nome de Jesus. E é neste nome, no nome do nosso grande sumo sacerdote, é que rogamos-te e oramos nesta manhã pelo louvor da tua glória. Aleluia, amém. Graças a Deus, amém, queridos. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se tornou deserto, até a minha coração já não passa de canções, palavras repetidas.
deixa a chuva descer. Sim. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. Feriado voltou. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Abre o céu, Senhor, abre o céu. Abre o céu, Senhor. Deixa a chuva descer. Terra seca está aqui. A terra seca está aqui. Terra seca sou eu, de novo. A terra seca sou eu. Cante, a terra seca está aqui, sou eu. A terra seca está aqui. Terra seca sou eu. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar.
Deus levanta o rosto sobre ti e tem misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Assim está abençoado o povo de Israel. E assim nós estamos abençoados, a família, todos nós que fazemos.